Olá, amados irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez para estudar um pouco mais sobre o Evangelho de Marcos. Peço aos irmãos que me acompanhem, abaixando sua cabeça. Nós vamos orar, colocar diante de Deus a nossa gratidão e a nossa expectativa de ganharmos mais ensinos da Palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por essa oportunidade que temos, Pai, de separar tempo para estudar a Tua Palavra. Nós queremos não somente estudar, mas queremos entender, queremos aplicar em nossas vidas, Pai Santo. Então, nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito nos ajude a entender a Tua Palavra e, principalmente, Pai, estar disposto a aplicar os ensinos da Tua Palavra em nossa vida, no nosso dia a dia. Nós já te agradecemos por essas bênçãos que teremos, Pai Santo, dado pelo estudo da Tua Palavra. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estar estudando o capítulo 3 de Marcos, a partir do verso 7. Marcos, capítulo 3, versículos de 7 até o versículo 12. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Marcos 3, de 7 a 12. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o lado do mar, seguiu a Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, de Idúmea, além do Jordão, e dos redores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se regozijavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus advertia severamente que não o expusesse à publicidade. Queridos, um texto o qual provavelmente os irmãos conhecem. Aqueles que não conhecem esse texto devem realmente ler e observar que aqui o autor Marcos procura apresentar Jesus Cristo e parte do ministério de Jesus. Vamos dizer parte porque Jesus fez muita coisa. E lá em João capítulo 21, versículo 25, João diz o seguinte, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, cada coisa que Jesus fez, não teria um livro, não teria um lugar para ficar esse livro. Seria tão grande que não teria espaço, né, para guardar esse livro, porque Jesus fez muita coisa. Além de curar, além de ensinar, além de expulsar espíritos imundos, além de caminhar com seus discípulos e nesse caminhar estar ensinando, seja na sinagoga, seja ao ar livre. Enfim, Jesus fez tanta coisa e João deixa bem claro isso, que ele não tinha como ninguém escrever tanta coisa que Jesus fez. Mas aqui nós vamos observar alguns pontos, algumas coisas que Jesus fez e que vale a pena a gente observar. Algo que chama a atenção, um dos pontos, é a questão da multidão. Mais uma vez, Jesus está indo para um certo lugar com os seus discípulos. Provavelmente ele gostaria de estar a sós com os discípulos, passar uma informação para os discípulos, mas ao mesmo tempo a gente observa que a multidão descobre que Jesus está chegando naquela região. E aí Jesus não faz pouco caso da multidão, ele não tira a multidão do momento, ele aceita ficar com a multidão. Mas é interessante que Jesus pede aos discípulos que sempre deixe um barco mais ou menos perto da região que ele estava, para que, se realmente a multidão aumentasse, não houvesse aquele tumulto e coisa assim, ele pudesse ficar ali no barco e fazer o ensino, atender a multidão. Ou seja, um dos pontos que nós precisamos aprender é que Jesus jamais rejeitou ninguém, seja a multidão, seja as autoridades, seja pessoas de bem ou pessoas
com má fama, Jesus sempre estava atento a atender essas pessoas, né? E outro ponto, está no versículo 11, é que os espíritos imundos reconheceram quem é Jesus. Veja mais esse ponto, queridos, nesse texto. Os próprios espíritos imundos, os próprios espíritos que eram mandados por Satanás para perturbar, para confundir a situação, esses mesmos espíritos, eles realmente reconheceram quem era Jesus, né? No versículo 10, no final, diz que muitos desejavam tocar em Jesus. Olha que interessante, queridos. As pessoas muitas vezes querem ouvir, mas também querem tocar, né? E ao ler os evangelhos, nós podemos observar vários meios que Jesus esteve à disposição das pessoas, né? Muitas vezes nos evangelhos nós observamos que Jesus tocou no enfermo, seja no leproso, seja no cego, e muitas vezes as pessoas, as autoridades, não queriam nem chegar próximo, né? Jesus não somente tocou nos enfermos, mas há textos que nós lembramos que, por exemplo, Jesus recebeu as autoridades com aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus ouviu todas as acusações. E depois, Jesus também olhou para aquela mulher. Esteve próximo daquela mulher, que tinha feito algo errado, que não era bom nem diante de Deus, nem da lei dos homens, que era a prostituição, que era o adultério. Então, queridos, a gente pode observar que Jesus, no seu ministério, esteve próximo não só da multidão, mas esteve próximo dos discípulos, próximo das autoridades, próximo de prostitutas, enfermos, e até os demônios reconheciam quem era Jesus, né? Então também é interessante o versículo 9, Jesus tinha um cuidado com ele mesmo e com a multidão. Não é que quando ele pediu para que tivesse um barquinho, para que ele fugisse, não, é cuidado que ele tinha com ele mesmo e também com a multidão. É mais um ensino que nós devemos ter na nossa vida, né? Devemos observar as coisas que estão em volta de nós e saber se realmente isso é bom para nós, se é bom para as pessoas. É mais um ensino que a gente encontra aqui. No versículo 11, a atitude dos espíritos, como eu já falei, né? Prostraram-se diante dele. Olha que coisa! Prostraram-se diante de Jesus e exclamaram, reconheceram: Tu és o Filho de Deus. Nos dias de hoje, queridos, muitas pessoas têm deixado de ter uma atitude de adoração a Jesus, têm deixado de reconhecer Ele como o Filho de Deus, o Salvador, aquele que vai abrir as portas do céu, o caminho para chegar até Deus. As pessoas têm se reverenciado diante de imagens, as pessoas têm se reverenciado diante de autoridades. Inclusive, muitas vezes, no meio evangélico, pessoas têm adorado, têm reconhecido mais o ser humano, a pessoa, do que a próprio Jesus. E aqui é um ensino valioso, queridos, porque os espíritos imundos, eles se prostraram diante do Senhor. Eles reconheceram que Ele era Filho de Deus. E hoje, nos nossos dias, 2020, tem pessoas que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Não reconhece que Ele é Filho de Deus. E cabe a mim e a você darmos o testemunho de que realmente Jesus é Filho de Deus. Que realmente Jesus é aquele que pode e o único que abre as portas para alguém ir ao céu. Não é Maria, não é Pedro. Pedro não tem essa autoridade. Ele teve outras autoridades, né? Mas nós podemos observar claramente aqui que essa reverência que os espíritos imundos reconheceram Jesus é algo sério, que muitas vezes as pessoas estão levando na brincadeira, né? Então, aprendo que as pessoas só vão reconhecer, veja bem, queridos, as pessoas só vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas só vão reconhecer o valor da palavra de Deus, as pessoas só vão reconhecer que há uma vida que vale a pena ser vivida no relacionamento com Jesus,
quando eu e você, quando nós vivermos um cristianismo verdadeiro, quando nós realmente reconhecermos Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador pessoal, as pessoas em volta de nós, essas pessoas vão reconhecer, não é porque Ele quer, mas é porque o que Jesus fez na minha vida, na sua vida, meu irmão. Então as pessoas só vão reconhecer Jesus nos dias de hoje, através do que nós falamos, do que nós vivemos, dos convites que nós fazemos, seja para PGMs, para estudos bíblicos individual, o nosso testemunho, querido. Quanto mais eu e você vivermos um cristianismo sério, um cristianismo que agrada ao Senhor, pessoas em volta de nós vão perceber quem é Jesus. Lembra que o texto fala que deve brilhar a nossa luz, mas brilhar de modo que nós reconhecemos e que as pessoas também reconheçam que não somos nós, mas é Jesus vivendo dentro dos nossos princípios, né? O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 16, Mateus 5, versículo 16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Queridos, eu quero ler novamente esse versículo, porque aí está a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, de realmente vivermos uma vida cristã que vale a pena e que mostre quem é Jesus. Olha como é que diz, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra. Eles vão olhar para nós e, poxa, como ele é firme na fé, como ele lê a Bíblia, como ele... Não, queridos, eles vão olhar essas nossas boas obras e outras, tá certo? O nosso testemunho como um todo, e vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Vão olhar e falar, foi Jesus que fez. É o Espírito Santo que está agindo na vida dessa pessoa, na minha vida e na sua vida. Então, se nós queremos que haja realmente um testemunho claro, um testemunho verdadeiro, nós temos que realmente viver esses princípios da palavra de Deus. O ser humano não tem a ideia de que os feitos realizados devem ter um destaque, e esse destaque deve ser claramente para o Senhor, não para a minha vida. Não sou eu que tenho que brilhar, mas é Jesus. Não sou eu que tenho que levar as pessoas a conhecer realmente um relacionamento sério com o Senhor. É o Espírito Santo que vai fazer isso, né? Eu só vou realmente caminhar com a pessoa, nós só vamos estar vivendo realmente um cristianismo que mostre para as pessoas. Então é isso que muitas vezes as pessoas não estão olhando. Mas lembre-se, irmãos, nesse texto deixa bem claro que os espíritos imundos reconheceram quem era Jesus. E se nós queremos que as pessoas reconheçam quem é Jesus, eu e você temos que realmente ler a palavra do Senhor, viver os princípios da palavra de Deus e sermos realmente instrumento para que mais pessoas possam conhecer Jesus, né? E ser realmente um instrumento. Queridos, esse texto de Marcos capítulo 3, versículo de 7 a 12, diante desse texto, nós vemos as atitudes que Jesus fez quando estava nesse mundo. Então Jesus curou, Jesus falou com as pessoas, Jesus deixou ser tocado pelas pessoas, mas muitas vezes ele não deu ênfase a isso, tá? Não aconteceu muitas vezes, apesar que as pessoas queriam tocar nele, na sua roupa, né? Mas Jesus não deixou claro, não deixou isso como uma coisa frequente. Então, queridos, nós não precisamos tocar em nada. Nós temos que crer na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, na cruz de Jesus, né? E não somente crer, mas nós temos que falar disso também. Então, esse período que Jesus esteve na sociedade, vamos dizer assim, neste mundo, é interessante que não se preparou, não se preocupou, melhor dizendo, em ser destaque. Por mais toda a fama que as pessoas começaram a dizer, olha, vou sair de tal lugar para ir ver Jesus, vou caminhar quilômetros e quilômetros para conhecer Jesus, para ouvir Jesus.
Vocês lembram de Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus e depois Jesus teve um encontro com Zaqueu, Zaqueu teve um encontro com Jesus. E isso muitas vezes as pessoas olham e falam, poxa, eu gostaria de ter esse destaque, eu gostaria de ser famoso como Jesus. Jesus não deixa isso claro para nós, ele pelo contrário rejeitou claramente isso. Olha, vocês não vão saindo por aí dizendo que eu sou o Filho de Deus. E isso ele falou não somente para a multidão, mas também para os próprios demônios. Porque não era esse o papel de Jesus. Jesus não estava aqui para fazer com que as pessoas olhassem para ele como um homem espetacular, coisa assim. Não, ele deveria ser visto como Filho de Deus, aquele que tinha uma obra para se cumprir. Então eu e você, queridos, nós não podemos deixar o que a sociedade muitas vezes coloca, olhando para nós e querendo nos destacar como alguém especial. Uma pessoa que ora muito bem, olha como ele fala muito bem da palavra de Deus, olha como o casamento dele, tudo isso, queridos. A educação dos nossos filhos, quando as pessoas olharem e jogar algum elogio ou algum engrandecimento, nós temos que fazer o quê? Não, é o Senhor. É o Senhor que me dá condições de ser um pai, uma mãe, na orientação da palavra de Deus. É o Senhor que me faz um filho que obedece os pais, obedece a autoridades constituídas do país, obedece a palavra de Deus, obedece às autoridades eclesiásticas. Queridos, nós temos que mostrar que não somos nós que somos o destaque, mas é Jesus que está em nós, o Espírito Santo que age em nós. Então por isso que quando Jesus diz, olha, não faça propaganda de mim, não me coloque em destaque, não é isso que eu vim fazer, não é isso que eu quero da minha vida. Então nós temos que ter o cuidado que não deixar a sociedade destacar além daquilo que realmente acontece na nossa vida. Tá? Se alguém realmente bater no teu ombro e dizer, mas você realmente é firme, se você realmente pode me ensinar, porque você conhece muito a palavra de Deus, queridos, você dê glórias a Deus e fala, olha, realmente eu tenho conhecimento da palavra de Deus, mas não sou eu que tenho esse conhecimento, essa sabedoria. É Deus que me dá essa sabedoria, é o meu envolvimento com a palavra, com o Espírito Santo, e convida a pessoa para esse modo de vida, esse despertar das coisas do Senhor, né? Então, é bem diferente dos princípios bíblicos, é bem diferente, querido. O mundo oferece realmente essa ideia de que eu e você temos que ser destaque. O mundo diz que eu tenho que ser melhor do que a outra pessoa. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus diz que a nossa luz deve brilhar para que a boa obra ou aquilo que nós fazemos seja para a glória do Senhor, destaque do Senhor, né? Então Jesus ensina que o servo, melhor dizendo, o servo, ele deve realmente ser submisso a Deus, porque Jesus em toda a sua obra, em todo o seu dia a dia, ele era submisso ao Pai. Lembra que ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Ali era o homem Jesus dizendo, é o homem Jesus querendo ser submisso e se colocando submisso à vontade do Pai. João Batista também disse claramente, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que exemplo de João Batista. Né? Ele poderia dizer o quê? Olha, eu sou primo de Jesus, eu sou primo do homem. Ele poderia dizer esse tipo de coisa, mas ele não. Ele fala, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu não sou digno. Queridos, quando eu e você recebermos elogios, dê glórias a Deus. É bom ser elogiado. É bom, é gostoso. Mas não deixe o inimigo jogar veneno do engrandecimento, do se encher. Lembre-se de João Batista. Lembre do próprio Jesus dizendo, não faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Então, realmente, Pai, o apóstolo Paulo, olha o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 9, 23, ele fala, me tornei cooperador com ele, cooperador do Evangelho com Jesus. Eu aprendi, então eu sou um cooperador. Paulo podia dizer o quê? Eu sou um grande homem, um conhecedor da palavra de Deus. Eu tive um encontro com Jesus sobrenatural. Ele contou sobre isso, mas jamais ele se engrandeceu.
E ele coloca como servo, ele coloca como prisioneiro de Cristo, quando ele estava na prisão, escrevendo as cartas. Agora ele coloca aqui em 1 Coríntios 9, 23, eu sou cooperador como ele. Eu não sou acima de Jesus, eu sou cooperador. Isso é que Paulo coloca. E eu e você temos que aprender isso, queridos. Ser cooperadores no Evangelho de Jesus Cristo. Na obra que Jesus veio fazer, nós somos cooperadores, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, o estar disponível ao nosso próximo, sabe? Esse é o nosso papel. Jesus estava disponível à multidão. Jesus estava disponível a ouvir a acusação que estavam fazendo sobre aquela mulher. Você lembra do texto? Jesus ouviu tudo. E Jesus conhecia a lei. A lei era apedrejar quem cometesse adultério. Mas Jesus ouviu. Ele não precisava nem ouvir. Mas ele ouviu. E depois ele conversou com aquela mulher que tinha cometido algo errado. E ele perdoou. Ele perdoou aquela mulher. Queridos, nós só devemos ter atitudes que realmente marquem a vida das pessoas. Jesus esteve aqui e marcou a multidão, as autoridades, os discípulos e marcou a nós também. Um maravilhoso exemplo de submissão, né? Veja, a narrativa diz que Jesus seguiu para um lugar que ele gostaria de ter um descanso. No início do texto de Marcos, capítulo 3, diz claramente, versículo 7, retirou-se Jesus com os seus discípulos para ao lado do mar. Quer dizer, ele queria descansar com os seus discípulos, conversar com os seus discípulos, talvez queria estar a sós, né? Mas a multidão chegou. E ele não deixou a multidão sem uma resposta, sem um carinho, sem a cura, sem a orientação. Então o texto deixa bem claro isso, queridos, que Jesus esteve à disposição. E essa também deve ser a minha, a sua vontade de estar perto das pessoas e anunciar Jesus Cristo, né? Diante de tantas atitudes que Jesus fez quando esteve neste mundo, né? Seu ensino, a cura, a libertação que ele teve de demônios que estavam sobre a vida das pessoas, é interessante que não se preocupou em ser destaque. Jesus, com toda a fama que as pessoas deram a ele, falaram dele, isso não chamou a atenção de Jesus. Ele sempre foi servo, né? E ele sempre se colocou submisso ao Pai, como eu disse. E temos que ter esse cuidado, queridos, com que a sociedade determina. Talvez você já foi em lanchonetes e agora também tem algumas lojas também que você vê um cartaz, assim, uma foto, funcionário do mês. Sabe, eu acho interessante aquilo. Não é engrandecer a pessoa, mas a valorização das pessoas. Isso não é errado, irmãos. Por exemplo, quando você, que é professor da escola bíblica dominical, ou faz um trabalho na igreja e alguém te elogia, te fala, olha, foi muito bom o seu trabalho, amado, não tem nada de errado nisso, tá? Agora, a preocupação é deixar isso engrandecer, tomar um espaço que não é o verdadeiro, ser melhor do que o outro, viu? Ora, quando aquele camarada cuidava da escola bíblica dominical, ele fazia, agora eu faço. Querido, pare com isso. Peça perdão ao Senhor. Seja servo. Seja realmente uma pessoa que esteja como Jesus, disposto a servir. Como os discípulos aprenderam. Olha, lavaram nossos pés. Jesus lavou nossos pés, nós também temos que lavar os pés dos outros. Então, queridos, cuidado. Quando realmente você receber um elogio, um engrandecimento à sua pessoa, aquilo que você faz, dê honra, glórias ao Senhor. E entregue ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Queridos, é bom elogiar um ao outro. É bom realmente engrandecer o irmão, ou mesmo uma pessoa que não seja, seja da igreja. Talvez alguém que sirva você ali no seu prédio. Como é bom você realmente chegar para ele, olha, o seu trabalho é bacana, né? Deus te abençoe e continue te dando saúde para que você faça esse trabalho sempre bacana. Sabe, isso vai chamar a atenção daquela pessoa. Olha, alguém está vendo o que eu estou fazendo. Alguém gostou do que eu estou fazendo, né? Então vale a pena a gente tomar cuidado para não se engrandecer diante das coisas que são apresentadas diante de nós. Jesus ensinou que o servo deve servir para que tenha um lugar
no reino dos céus. Então você não deve fazer para ganhar o reino dos céus, mas saber que Jesus ensinou que nós devemos ser servos, né? E aí sim, realmente fazer as coisas como Jesus fez, orientados pelo Espírito Santo. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Queridos, nessa oportunidade que nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, realmente olhe para esses textos como submissão. Olhe para esses textos com grande disposição de conhecer a pessoa de Jesus, os ensinos de Jesus, os cuidados que Jesus demonstra que nós devemos ter com as ciladas do inimigo, com a sociedade que muitas vezes tem tentado, digamos assim, diminuir o valor desta palavra. Cuidado, queridos, porque a sociedade tem ido contra os princípios da palavra de Deus. E eu e você, como crentes no Senhor Jesus, nós temos que honrar essa palavra. Nós temos que viver desta palavra. Nós temos que crer nesta palavra e levar pessoas a conhecer a verdade desta palavra. Tá? Não é um ministério tão fácil, mas ele é possível. Porque para que a gente anuncie esta palavra, nós temos o Espírito Santo. Nós temos ele que realmente nos dá capacidade para entender. Então leia mais uma vez todo o livro, o Evangelho de Marcos, e aprenda com realmente os ensinos de Jesus. Eu oro para que realmente esses ensinos que nós vamos ter durante outros irmãos que vão estar compartilhando o Evangelho de Marcos, que realmente possa ser uma oportunidade de crescermos, de como igreja, como individualmente, como família, conhecer mais e mais da palavra de Deus. Vamos orar, queridos, e eu desejo que realmente não somente esses ensinos, mas todo o ensino bíblico possa estar em sua mente, em seu coração, e que possa fluir de você essas verdades bíblicas. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, eu te agradeço, Pai, porque nós podemos observar as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus diante da sociedade, diante das pessoas, individualmente. Pai, muito obrigado, porque Jesus tem sido para nós o exemplo. Então nos ajude, Pai, a andar nos passos de Jesus, nos ensinos de Jesus. Ajuda-nos, Pai Santo, a ser instrumento do Senhor, Pai, para que mais e mais pessoas possam reconhecer Jesus como Filho de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Continue a nos abençoar nos estudos do Evangelho de Marcos, Pai. Assim é a nossa oração em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e que realmente você possa viver os princípios da palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Abençoe a você e a sua família. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Um grande abraço.